Hello students, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vamos juntos aí para a nossa aula. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Olha, no nosso objeto de conhecimento nós temos o seguinte: pronomes do caso reto e oblíquo e o nosso detalhamento. Diferença entre o sujeito e objeto em uma frase. Pronomes distintos em inglês. Vamos para a nossa aula? Hi there! Vamos falar sobre pronomes da língua inglesa? Então, os pronomes que nós vamos trabalhar hoje são os pronomes que funcionam como sujeito, são os subject pronouns. Eles são essenciais na fala, nós utilizamos para nos expressarmos, para dar vida aos verbos, às orações, e vocês vão conhecer cada um deles e como eles são utilizados e também como eles podem ser substituídos. Vejam aqui, temos aqui os personagens que vão entrando um por um. Pronomes, que isso? Ela, por exemplo, né? Como é que eu falo ela em inglês? Ele, como é que eu vou dizer isso em inglês? Eles, tá? Estou me referindo a um grupo de mais pessoas. Então, cada pronome, ele vai recebendo o nome conforme cada pessoa, né? E agora, temos aqui o pronome que indica nós, eu estou me incluindo entre eles, tá bom? Então, esses aqui são os pronomes que nós utilizamos para falar, para formar frases, para indicar algo ou alguém. E nós vamos aprender a trabalhar eles na língua inglesa e conhecer a importância deles em provas de concursos, vestibulares, porque eles são assim bem utilizados e bem cobrados nesses tipos de avaliações. Apesar de serem bem pequenininhos, palavras bem fáceis, eles têm a sua importância aí. Acompanhe comigo quais são esses pronomes que nós vimos aqui, equivalentes, né, à língua portuguesa, que estão em inglês. Vejam comigo. Eu trouxe para vocês aqui todos os pronomes, tanto em português quanto em inglês. Vamos ver os equivalentes em inglês. Vejam que eu tenho aqui a palavra I. I é a menor palavra da língua inglesa. I é a pronúncia, significa eu. Eu, tá? Sempre escrevo em letra maiúscula. E o que é esse he mesmo? Então, o he, gente, significa ele, ok? Ele, I, sou eu. He, ele. E o you? Vamos ver o significado dele? O you, gente, significa você, certo? Você. O it, ele significa, vamos ver, esse ele ou ela, estão vendo aqui a imagem de uma garotinha? Ela tem uma mochila nas costas, né? Então eu estou me referindo à mochila. Ele é e ela não é usado para pessoas, vocês nunca vão utilizar para pessoas, tá bom? Então temos aí o I, que significa eu, sempre no singular, tá bom? E you, o you se repete, como vocês podem observar, tá bom? You significa você, tá no singular, tá bom? Quando eu quiser me referir a ele, eu vou utilizar o he, certo? Então, he, ele. Vamos agora para o próximo pronome, que é o we. O we significa nós. Vão repetindo aí comigo, porque isso ajuda na hora da conversa. Vocês vão conseguir pronunciar corretamente as palavras, tá? Então, he, ele. We, nós. I, eu. You, você. It, usado para o singular e para o que não é pessoa. Pode ser qualquer coisa que não seja pessoa, certo? Temos agora o they. They. They quer dizer eles. They. Eles. They. É como você vai pronunciar essa palavra.
Agora vamos para o she. Ó, estou completando aqui, tá? Temos o he, que é ele. She, ela. We, nós. They, que são eles. I, eu, né? You, você. It é o que mesmo? Vamos lá. O it é ele ou ela, né? Vamos ver, temos aqui mais um you. Vejam, you é você ou vocês, né? O she já foi, tá bom? Mas observem que esse you se repete, porém ele pode ser singular ou plural, ok? E aí, como é que você vai diferenciar o uso de you na oração? Porque já que ele significa duas coisas, né? Você vai diferenciar sempre pelo contexto. Como é que ele está sendo usado, tá bom? Então, não é difícil identificar na oração, ok? Então, essas pequenas palavras, elas sempre acompanharão verbos, ok? Elas não funcionam assim praticamente sozinhas, né? Eu preciso ali de um verbo. Em algumas situações, sim, né? A gente pode usar, mas no geral, eles acompanham verbos, eles funcionam como sujeito da oração e nas avaliações externas, vestibulares, né, os concursos, sempre eu observo o uso desses pronomes, ok? Então é importante que vocês saibam utilizar cada um deles e também saber substituir, que é o que vocês vão aprender agora, a utilizar os pronomes e substituí-los. Vamos lá. Vejam que eu tenho aqui a minha oração. Is a student. Is a student, certo? Vejam que eu tenho a personagem Dani, tá bom? Dani, e eu quero dizer que a Dani é uma estudante, tá? Como é que eu falaria isso? Ela é uma estudante. Vejam comigo. Eu vou utilizar o pronome she, certo? Viram que sem o pronome ali no início, sem o meu sujeito, não fica com muito sentido a oração. Is a student, é um estudante. Quem é um estudante? Então, eles são extremamente importantes, esses pronomes. E eles que vão trabalhar ali com os verbos, vão dar vida aos verbos, certo? E aqui, she is a student, quer dizer que ela é estudante. Mas nós podemos também trabalhar a questão do sujeito aqui como nomes próprios, substantivos próprios. Então, qual seria a palavra ou algo que eu poderia substituir por she? Vejam comigo. Dani is a student, certo? Então, o she, ele é equivalente a um nome feminino, tá bom? Então, vocês podem utilizar Dani, Maria, Cláudia, tá? Então, she, ele se refere ao pronome ela, ok? Não pode substituir por um masculino, não, tá? Eles são equivalentes, não pode ficar misturando tudo, não. Vejam mais um pronome utilizando aqui, né, com verbos. Vejam que eles funcionam com verbos, tá bom? Vamos lá. Então, swim in the river. Swim in the river. Nadam no rio. Quem nada no rio? Essa pergunta. Quem é que nada no rio? Vejam que eu tenho aqui os personagens Solomon e o Pedro. E o pronome que equivale a eles, plural aqui, tá bom? Plural. Será o they. They. Tem esse Y no final com som de I. Então, they swim in the river. Então, quer dizer, eles nadam no rio. Mas eu não quero utilizar aqui o pronome mesmo em si, tá? Porque quando eu falo eles, é algo muito vago, assim. Eles quem exatamente, né? Apesar de serem pronomes, indicarem grupos, né? Eles não são assim definidos, a gente não sabe quem são eles. Mas eu posso substituí-lo por nomes. Vejam como é que ficaria a minha oração, usando o nome dos personagens. Então fica Solomon and Pedro swim in the river. Solomon e Pedro swim in the river, que quer dizer que o Solomon e o Pedro nadam no rio, ok? Viram que Solomon e Pedro
são equivalentes ao pronome they. Eu preciso aqui substituir o they por algo, pelo sujeito que esteja no plural. 2 nomes, 3 nomes, 4, 5, tá bom? Eu não posso substituí-lo por algo no singular, porque ele é um pronome que funciona para o plural. Vamos ver mais um caso aqui, utilizando os pronomes. Agora, eu tenho a personagem Potira, ela está dizendo hi aqui, né? Quer dizer oi. Speak English, fala inglês, né? Assim, fala inglês. Quem fala inglês? Eu preciso, certo? De um pronome para que a minha oração faça sentido, tá bom? Vejam qual é o pronome que eu escolhi aqui neste momento. We speak English, we speak English. Mas aí, professora, mas não é ela? Não seria she aqui, né? Porque ela é she, ou Potira no lugar do she. Mas vejam que eu estou me incluindo, tá bom? Quando eu me incluo, quer dizer nós. Então, nós falamos em inglês. Para substituir esse we, fica assim, vejam. Potira and I, tá bom? Então, quando vocês observarem essa construção de um nome ou de nomes, mais a palavra I, quando tiver a palavra I e outros nomes, outros pronomes, está indicando nós, tá bom? Um grupo que quer dizer nós, todas as vezes. Então, fica essa dica para vocês com o uso do I com outros pronomes, porque geralmente ele vem sozinho. Vejam então aqui mais um pouquinho, né? Potira and I, eles se equivalem, tá bom? Porque eu estou me incluindo. E o we, nós, mais de uma pessoa. Agora vamos trabalhar mais sobre os pronomes. Vejam aqui. Likes tucunaré, gosta de tucunaré. Precisa do que mesmo para que essa oração fique completa? Do pronome. Vejam, o pronome que funciona como sujeito, subject pronoun, ou o pronome do caso reto, ele que indica ele, na língua inglesa, é he. He likes tucunaré. He likes tucunaré. Que significa? Ele gosta de tucunaré. Observem aqui meu verbo, tá? Então, o he, o she, o it sempre acompanham verbos, tá bom? Posso substituir o he? Posso. Eu quero definir, dizer exatamente quem é. O que eu faço? Eu vou utilizar o nome. Qual é o nome desse personagem? Vocês aprenderam o nome dos personagens? Esse aqui é o Pedro. Pedro é um personagem que mora no interior, tá bom? Então, Pedro likes tucunaré, ok? Pedro likes tucunaré, que quer dizer que o Pedro gosta de tucunaré. São equivalentes aqui. O que eu falei para vocês no começo da aula, que esses pronomes, eles são pronomes que são muito cobrados em concursos, vestibulares, em testes, porque tem essa questão de saber trabalhar eles, substituir. Então, se eu tenho o pronome he, eu posso substituir ele por qual? Pelo nome de uma pessoa, tá bom? Então, tem que saber trabalhar isso dessa forma. Is a dog. Is a dog. É um cachorro. Aqui, ó, eu tenho a palavra dog. Dog é um animal, não é pessoa. Mas se você traduzir, você vai chamar, né? Eu que tenho pet em casa, eu chamo a minha gata, por exemplo, de ela, tá bom? Apesar dela não ser uma pessoa. Na língua inglesa você pode chamar ele ou ela, mas você vai usar não he ou she para se referir ao animal não, tá bom? Em geral, tá? Você vai usar it. Então, it is a dog. It is a dog. Que significa é um cachorro, tá? Ele é um cachorro. Aqui já está em outro sentido, tá bom? Já mudou. É ele, mas eu não posso usar he is a dog ou she is a dog. Não dá para utilizar, fazer essa relação não. Apesar de que eu estou dizendo que é ele, é um cachorro, ou ela é um cachorro. Então, it is a dog. It is a dog. Pronto. Aqui é o it, certo? It. Ah, mas eu quero substituir esse it, professora, pelo nome do meu
cachorrinho, tá bom? Qual é? Vou colocar aqui Cacau is a dog. Então, Cacau é um cachorro, né? O nome de um cachorrinho, tá bom? Cacau is a dog. Eu substituí o it por um nome, tá? Mas sempre lembrando que eu preciso utilizar, nesses casos, o singular, tá bom? Não dá para colocar aqui Frida e Cacau, por exemplo, né? Dois animais. Por quê? Eu tenho aqui is. Is é o verbo to be. Is, ele trabalha apenas com o singular. Ele é usado para o singular. Então, não caberia aqui mais coisas, ok? Manaus is a beautiful city, but it's hot. Aqui, ó. Então, Manaus é uma cidade linda, que é verdade. Mas ela é quente. Esse ela aqui, eu posso usar o she, por exemplo? O que vocês acham, né? Vamos lá. Eu posso usar ou não o she? Manaus é uma palavra, né, feminina, digamos assim, né? Ela, eu não falo Manaus como ele, tá? É uma cidade, então seria o ela. Daria para utilizar o she aqui nesse sentido? Não, não podemos, porque a gente vai usar o she somente quando for uma pessoa, tá bom? Não pode ser, mesmo que o substantivo aqui no caso, ele se refira a algo no feminino, tá bom? Mesmo que seja, eu não vou utilizar o he ou she, eu vou utilizar o it. Porque o it, ele também significa ele ou ela, ele tem o mesmo significado, tá bom? E daí que, no caso aqui, eu utilizei o pronome para não repetir. Manaus é uma cidade bonita, mas é uma cidade quente. Mas Manaus é uma cidade quente, para não ficar falando Manaus, Manaus, Manaus toda hora, é que a gente vai trabalhar com os pronomes e vice-versa, tá bom? E aí que, no caso, eles são também para substituir os nomes próprios, para não ocorrer a repetição, certo? Então, Manaus não é pessoa, logo a gente não pode utilizar o she neste caso. Vamos agora utilizar mais um pronome, tá? Temos aqui are smart, are smart. São espertos. Observaram que eu estou utilizando bastante o verbo to be, que é um verbo que vocês já aprenderam a trabalhar com ele, é um verbo muito importante, o mais usado da língua inglesa, inclusive. E aqui eu tenho are, tá bom? Are, ele é um pronome da língua inglesa que ele vai ser sempre utilizado para o que está no plural, tá bom? Isso quer dizer que eu não vou utilizar, eu não vou dizer I are, isso não existe. She are, tá? Então, quando nós falamos de plurais, nós excluímos todos os pronomes, tá bom? Que estão no singular, inclusive nomes. Maria, por exemplo. Eu não posso falar Maria are smart. Viram aqui que não existe essa combinação? Seria como eu falasse assim, eu gosto, ele gosto, ela gosto, tá bom? Na hora de falar, você conjugar o verbo errado. Por isso que a gente não pode aqui trocar os pronomes com os verbos, ok? Are smart. Qual pronomes aqui? Caberiam vários pronomes, tá bom? Quais pronomes funcionam com are? Eu poderia dizer assim, you are smart, you are smart, tá? Você é esperto, inteligente, ou vocês são inteligentes, espertos. Mas eu poderia usar outros pronomes? Sim. O que eu posso usar? They are, tá? O que significa they mesmo? Eles ou elas. Eu posso utilizar you e o they ao mesmo tempo numa frase só? Não, não tem como usar, tá bom? Não vai fazer sentido, essa oração vai ficar toda errada. E aí que aqui nesse caso, ou they, ou you, ou ainda, né, we. Aí a mesma oração, eu posso usar they, we ou you.
Anotem aí, esses pronomes, eles são pronomes que vão funcionar no plural. E aí que você tem que fazer essa divisão, que já ajuda bastante. Quais são os pronomes que eu utilizo para o plural? They, we, you, certo? E quais são para o singular? He, she, it e I. Alright? Aqui, ó. Have. Have. Conhecem esse verbo? Então, o verbo have é o verbo ter que eu vou usar para falar de posse, tá bom? Posse quer dizer que eu tenho. Não é para idade, tá bom? Não é para indicar que algo existe em algum lugar, ele é usado somente para dizer algo que pertence a alguém, tá bom? Então, eu tenho uma gata, posse, tá bom? Eu posso usar aqui o I have books. Eu posso usar também you have books. We have books. Ou they have books. Como ainda eu posso dizer Carlos and Flávia. Ó, pode ser qualquer nome, só estou inventando aqui. No caso, plurais. E aí que eu não vou modificar o verbo. Mas e aí, professor, o que aconteceu com esse I, né? O I, ele é singular, mas aqui ele entrou com tudo que está no plural, né? Então, you é plural, we é plural, they é plural. Por que que o I entrou ali na oração, né? Então, o I, ele, com todos os verbos, até com to be, ele funciona diferente dos outros. Então, quando eu falo eu sou, eu digo I am. I am. Só existe essa conjugação. I am. Não existe she am, they am. I am. Se am é usado apenas com a palavra I, tá bom? E aí que, apesar de ser um pronome que indica singular uma única pessoa, então eu sou esperta, por exemplo, tá? Ele só funciona com algo no singular, porém, quando eu utilizo outros verbos, eu vou utilizar sem conjugar. Então, I have, I like, I play. Aqui no caso, apesar de ser singular, ele não vai ser conjugado. Vamos praticar mais um pouquinho. Agora eu trouxe um texto. Vão fazendo aí comigo para ver se vocês já sabem utilizar os pronomes. Pay attention. Aqui um texto que diz o seguinte: Dani is a student. Quer dizer que Dani é estudante. Qual é o pronome que eu vou utilizar para substituir Dani e não ficar falando Dani é estudante, Dani tem 18, Dani não sei o quê. Fica bem estranho. Para isso que servem os pronomes. Então, Dani is a student. Como é ela, eu vou utilizar o she. She is 18. Continuando aqui o texto, né? Então, a Júlia tem 18 anos. Julia and Solomon are her friends. Olha aqui o plural, o verbo to be no plural, tá bom? Porque eu tenho Julia e Solomon, são duas pessoas. Agora, qual é o pronome que eu utilizo quando eu tenho plurais? Eu vou utilizar o they. They are students too. They are students too. Tá bom? Então, they, ele equivale a algo que está no plural. Julia is from the USA. Agora eu estou falando da Júlia. Vão acompanhando aí, vão fazendo, não se percam. Júlia, qual é o pronome que eu substituo? Júlia, she. She's American. Então a Dani e a Júlia são melhores amigas e eu estou falando sobre elas, tá bom? Aqui. She is American and Solomon is from South Africa. E daí que a Dani e a Júlia são americanas e o Solomon é da África do Sul, ok? E qual seria a nacionalidade do Solomon? O he foi usado aqui porque eu estou falando de Solomon. Solomon é ele em inglês, então he is South African. Agora, aquele caso que eu disse que vocês precisam anotar, tá bom? Sempre que eu correr o I com outro sujeito, com outro pronome, vai sempre indicar nós. Como é que é nós em inglês? Nós é we. We play with it every day.
E ela disse assim, então, Júlia e eu temos um cachorro. We play with it every day. Então, nós brincamos com ele. Esse it aqui está substituindo a palavra dog na oração. Então, we play with it every day. Nós brincamos com ele todos os dias. E aí, quem é que gosta de brincar? It loves it. Então, ele ama brincar. Viram aí a importância dos pronomes, como eles são utilizados na oração? Viram que eles sempre, mesmo na fala ou na escrita, a gente tem que saber trabalhar, né? Utilizar os pronomes para que a gente não fique repetindo, tanto na fala quanto na escrita, e eles têm bastante importância. Eles são assim, digamos, se eu falo você, ele, ela, não dá para saber, não dá para definir geralmente quem é, tá bom? E aí, se você quer definir, você vai usar o nome próprio mesmo ali na oração para a gente saber de quem realmente estamos falando. E aí, eu vou mostrar para vocês uma questão, né, que é cobrada em provas, de que maneira ela é cobrada, né, como é cobrado aí o uso dos pronomes. Vejam, é assim que funciona, tá bom? Quando vocês precisarem prestar essas provas, né, externas, avaliações externas, e ocorrer o uso dos pronomes, vai ser sempre assim. Então, Paula is one of my best friends. Paula é uma das minhas melhores amigas. E aí qual palavra eu vou substituir a palavra Paula? Vejam as alternativas. Eu tenho aqui he, que significa ele, it, que significa ele ou ela, we, que significa nós, she, que significa ela, tá bom? Qual seria o pronome que, se eu tirar ali a palavra Paula, não vai perder o sentido, tá? Então, seria a letra D. Acertaram aí? Tem mais uma aqui para a gente praticar, porque a gente aprende, né? E tem que praticar, que aí a gente consegue internalizar, entender, aprender mesmo. A gente precisa dessa prática. Carol and John, Karen and John, don't live in Manaus. O que significa isso? Que a Carol e o John não moram em Manaus. E agora? Eu tenho 2 nomes aqui, tá bom? Isso indica plural, mais de uma palavra já é plural. Então, Carol e John não vivem aqui, não moram aqui. Qual seria o pronome? Seria we, they, I ou he, tá? Vamos ver qual será a resposta. Vai ser a letra B. Mas, professora, não pode ser o I, porque aí tem plural e tal, não pode. Para ser o we, aqui a letra A, teria que ter a palavra I, e não é o caso aqui, tá bom? Certo? Apesar de o we pertencer aos pronomes que indicam plural, ele não pode substituir aí de forma nenhuma essa oração, porque não tem a palavra I. Para que a gente possa utilizar o we, substituir o we, a gente realmente precisa do pronome I junto com outros nomes ou outro nome, alright? Então, nós utilizamos os pronomes que funcionam como sujeito da oração, que são chamados os subject pronouns, os pronomes do caso reto que nós conhecemos, para sempre trabalhar ali com verbo, para conjugação verbal e para substituir. A função dele principal é substituir algo que já foi mencionado, substituir algo ali na oração para que não ocorra aquela repetição o tempo todo na oração, gente. Então, vocês aprenderam o uso dos pronomes do caso reto da língua inglesa. Alright?